Feliz sábado a todos. Já fazia um tempo que eu não vinha, pregar aqui, mas que bom que estamos juntos nessa manhã de sábado. Antes da mensagem, eu queria dar um recado para a igreja. No mês de agosto, nós vamos começar um programa muito especial, intitulado Primeiro o Reino. Esse programa, não é verdade, é um programa que vai nos ajudar a estreitar a nossa intimidade com Deus. Como que vai funcionar? Você vai receber agora um livro para que durante esses 21 dias dessa jornada você possa ler em casa com a sua família. Cadê o Davi? O Davi vai estar entregando aí também com Oséias, um por família, tá bom? Então, você com a sua família, levanta a mão, você vai receber esse livrinho. E durante o mês de agosto nós vamos estar dando aí, falando para vocês mais e mais sobre isso. Então você já pode, a partir do primeiro dia de agosto, começar a leitura aí com a sua família, que eu creio que vai ser importante aí na sua jornada espiritual, queridos. Ontem também foi um dia, no comecinho do nosso sábado, no pôr do sol, um momento especial. A gente, com a graça de Deus, conseguiu reinaugurar o templo, Então, assim, mais uma vez aqui, eu quero agradecer a todos os irmãos que direta ou indiretamente contribuíram para que esse sonho pudesse ter sido realidade, não é verdade, Julinho? Eu sei que alguns aqui vieram, derrubou parede, alguns aqui fizeram, literalmente, colocaram a mão na massa, E alguns também, através das suas orações, e a grande parte, através das ofertas, independente do valor, não é verdade? Contribuíram para que isso fosse realidade. E agora, no meu desejo, é que não tenha mais nenhuma reforma. Que esse templo possa ser completamente destruído pela volta de Jesus. Amém? E logo, logo vai acontecer. Deixa eu esperar, então, os diáconos entregarem os livrinhos, para que a gente possa, então, se concentrar na mensagem. Hoje vai ser o seguinte, eu já vou avisar, porque eu sei que alguns, às vezes, quando dá o horário ali, a barriga já ronca e eles querem ir embora, E isso é natural. Tem mais lá no armário do Isaac, lá, do Ministério Pessoal. Mas eu vou falar até o Espírito Santo falar para me parar. Quando o Espírito falar, para, eu paro. Aí, se você quiser ir embora antes ou depois, aí é uma coisa com você e Deus, Se para você já foi o bastante, então, se roncou a barriga, você pode ir para casa tranquilo, sem problema nenhum. Eu vou aqui até quando o Espírito falar, agora deixa o meu povo ir. Aí eu deixo o meu povo ir, irmã Helena? Mas Deus vai falar ao nosso coração. Deixa eu só esperar aqui para todo mundo pegar, e aí a gente vai orar mais uma vez, e vamos trabalhar um assunto importante. O Lucas, quem esteve aqui na pregação do Lucas, ouviu muita coisa, E eu vou dar agora aí, a gente vai avançar dentro dessa linha de raciocínio aí, tá bom, queridos? Então, se você ainda não pegou, levante a mão, prontamente os diáconos vão entregar para vocês, tá? Um por família, mais uma vez, só lembrando, tem para todos, e nós vamos esperar, sem problema algum. Lá ao fundo, alguns ainda não pegaram, Davi, tá? Ali a irmã Tamar, mais um amigo lá no fundo, naquela última ala ali. Então, um por família. Pastor Manuel está precisando de um, com a Lucila, não pegaram. Agora sim, todos já adquiriram seu livro, tá? A partir de agosto, então, podem começar a leitura, acho que é um capítulo por dia. E a gente vai dando mais informações. Nesse instante, queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos, mais uma vez, pedir para que Deus nos oriente, nos ilumine, abra nossa mente, no estudo dessa manhã, na mensagem dessa manhã. Maravilhoso Deus, primeiramente nós queremos colocar diante do Senhor todos os nossos pecados.
O Senhor sabe que nós somos pecadores. O Senhor sabe da nossa condição. Mas obrigado que pela Tua graça, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica com o Teu sangue precioso. E o Senhor coloca sobre nós o manto da justiça de Jesus. E ao olhar para nós, o Senhor nos olha com um olhar de amor. Mas também te agradecemos pelo Santo e bom Espírito, porque Ele é Deus conosco. Te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que tem clamado e buscado diariamente o batismo do Espírito. Eles receberão a chuva serôdia, Senhor. Te louvamos também pelo privilégio de viver esse momento tão especial da história da humanidade. Te louvamos pelo privilégio de fazer parte deste movimento profético, no qual chamamos Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas agora queremos te pedir que o Senhor, com o teu poder, com os teus anjos poderosos, não permita, Senhor, porque Satanás, ele não deseja que falemos sobre estas coisas, pois ele sabe que o fim está próximo. Acalme as crianças, Senhor, da tua igreja, para que elas possam se sentir na presença dos anjos. Que Satanás não venha atrapalhar e nem tirar o nosso foco, a nossa atenção. Que possamos ficar até o momento que o Senhor permitir que fiquemos aqui. E que possamos tirar proveito para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. Queridos, se tem algo que realmente nos traz assim, grande alegria, é saber que Jesus vai voltar. Eu até imagino que quando você soube dessa grande verdade, os seus olhos brilharam de alegria. De saber que daqui a um tempo, você iria poder ver face a face, de fato, Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, como eu tenho falado, e talvez hoje aqui na manhã, ou você que está me ouvindo, ela não é uma igreja melhor do que as demais, mas ela tem sim uma mensagem diferenciada. Porque Deus nos deu uma mensagem para ser pregada no momento específico da história do mundo, para que as pessoas pudessem saber de fato a brevidade do tempo e os acontecimentos que assim iriam suceder. Mas a gente sabe, queridos, eu já coloquei aqui como pastor da igreja, que Satanás, Advalter, ele conseguiu de fato neutralizar a igreja adventista e, na minha opinião, até já conversando contigo e com alguns amigos, nós chegamos a uma conclusão, que o maior engano que Satanás pôde colocar na nossa igreja foi fazer com que a gente minimizasse a obra do Espírito Santo. E ao minimizar a obra do Espírito Santo, Marlene, não tinha como ter uma igreja cheia do Espírito, motivada, alegre, para cumprir a missão. E mesmo se cumprisse a missão, não teria eficácia nenhuma. E nós aprendemos e estamos aprendendo que precisamos diariamente, constantemente pedir o batismo do Espírito Santo. E se você, querido irmão, não tem feito isso, eu também não vou te condenar, porque nós não aprendemos isso no começo da nossa fé. Mas hoje já não é desculpa, porque é um assunto que tem sido corriqueiro, não é, Gilmar? E nós necessitamos muito, mas muito do batismo do Espírito Santo. E aí outra coisa que me traz grande alegria, Lucas, é saber o porquê que Deus permitiu que eu e você vivêssemos, especialmente nos momentos em que estamos vivendo. É um momento muito especial, queridos. É um momento assim singular. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, na sua história como um todo, hoje, ao olhar para as profecias, ela entende algo. O mundo, as profecias, nunca esteve tão favoráveis para o cumprimento
do retorno de Jesus, da volta de Jesus. Você pode falar, pastor, mas olha, na minha época, as pessoas já pregavam da volta de Jesus, já falavam sobre um decreto, já falavam sobre grandes coisas, e pastor, ele não veio. Mas deixa eu te lembrar algo, na época que essas pessoas pregavam, os eventos proféticos que hoje aconteceram, não aconteceram na época deles. Até, Lu, era difícil imaginar como um decreto mundial, dominical, seria imposto. E vocês viram o Lucas falando sobre isso. Mas hoje, Emerson, a gente percebe, por quê, queridos? Deixa eu colocar algo bem claro para você. Valmir, profecias que não foram cumpridas, nós podemos até entender parte delas. Mas a gente só vai ter a compreensão melhor quando elas começarem o quê? A se cumprir. E quando elas começam a se cumprir, aí, Derli, a nossa mente vai se abrindo e o nosso coração se enche de alegria. Porque a gente está vendo o quê? A veracidade das profecias e do nosso chamado profético, Oliver. Era inimaginável até certo momento, e a gente lembrava como as pessoas interpretavam algumas coisas no passado, Dulce. A gente pensava na perseguição, temos que correr todos para o mato. Lembra dessa interpretação? Eu lembro, eu ainda era menino no IABC. Olha, a gente tem que correr, fugir lá para o mato, Alfredo, porque eles vão pegar a gente, e aquela coisa. E aí a gente está percebendo que essa perseguição não vai ser bem por aí mesmo. Olha, mas vai ter um decreto, e eles vão proclamar esse decreto e impor às pessoas. Mas aí a gente esbarrou, Vanessa e Marden, de que cada país tem as suas leis. E que não é bem simples assim você querer impor algo para um país que é completamente diferente no seu, nas questões políticas, nas questões sociais. Mas aí Deus vai desdobrando a história e vai mostrando como as coisas vão acontecer. Eu já preguei muitos assuntos sobre a volta de Jesus, decreto dominical, e agora eu queria chamar a atenção da igreja para algumas coisas importantes. Eu vou fazer aqui uma pequena recapitulação do que a gente já pregou, do que a gente já falou, para a gente tentar fazer um encaixe completo e perfeito, para a gente ter uma precisão das coisas. Eu sei que muitas pessoas às vezes tentam marcar a data da volta de Jesus. O dia e a hora, amigos, ninguém sabe de fato. Isso não foi revelado. Quando foi revelado para os profetas, para João, ele soube o dia e a hora da volta de Jesus. Mas depois, quando saiu daquela visão, ele não pôde nem relatar. Ellen White também, ela soube ou não soube do dia e da hora da volta de Jesus? Ela foi sabedora, quanto tantos outros profetas, mas é como se Deus tivesse apagado da memória deles e não revelou, e eles não puderam escrever o dia e a hora da volta de Jesus. Mas uma coisa nós vamos ver aqui na frente. É exigido de nós como povo saber o tempo em que estamos vivendo. Algumas coisas, amigos, eu tenho percebido, tia Ruth, que nós como povo temos às vezes passado despercebidos pelas questões proféticas. E aqui eu não sei quantos fazem parte desse movimento profético, mas queridos, se você é um adventista do sétimo dia e não estuda a profecia, você está equivocado do teu chamado profético. Se você é um adventista do sétimo dia, que se contenta apenas com os evangelhos e salmos, não que não seja importante, mas não busca o seu DNA, a sua razão de existir nesse mundo, Satanás tem te neutralizado. Até dizem que na época dos pioneiros, as crianças, as pequenas crianças, elas sabiam muito bem claro explicar as 2.300 tardes e manhãs. Porque no coraçãozinho daqueles meninos, daqueles pais, Cristo voltaria nos dias deles. E o que mais as crianças anelavam era a volta de Jesus. E os termos proféticos lhe eram comuns.
E é interessante que quando se fala de profecia, Jorge, alguns de nós como povo ainda olha com cara de espanto. Como assim? Nossa, nunca ouvi isso na minha vida. Se isso tem acontecido contigo, é bom você entender em que momento da história você está vivendo. Você já sabe, você não é fruto do acaso. Deus te trouxe para esse tempo porque Ele julgou que você seria peça importante. Você não nasceu na época de Daniel, de Moisés, de Elias, não. Deus quis te colocar no momento derradeiro da história. E parece até, Mirna, que quando a gente se compara àqueles heróis da fé, a gente pensa, mas por que, Senhor, logo nós, a raça tão decaída no pecado, talvez a raça mais frágil que já existiu, por que logo nós no momento? Porque a vitória nunca veio de nós, a vitória vem de quem? Do Senhor. Mas se Ele nos colocou aqui, é porque Ele quer cumprir esse plano dele através da sua vida também. Deus não está te convidando para que você seja o vencedor, a vitória já foi ganha. Ele só está te convidando, Lidiane, para você participar da vitória, contemplar o poder dele sobre as hostes do mal. Algumas profecias já foram cumpridas, que não foram cumpridas na época daqueles pioneiros, ou até na época do seu avô, quando ele pregava algumas coisas sobre igreja. Nós vamos ver aqui algumas coisas bem rápidas, não vou passar muito tempo aqui, para a gente tentar entender em que momento nós estamos vivendo da história da humanidade, na história do mundo, em termos proféticos. Uma vez a gente havia pregado aqui que algo misterioso estava acontecendo no mundo, e tem acontecido no mundo, e chamou muita atenção da mídia por aí, que foi a morte de animais em massa, em grande escala, em várias partes do mundo, em vários lugares, em vários países. Os cientistas, eles sempre vão tentar achar uma razão que? Uma razão que? Científica para tudo que acontece o quê? No mundo. Eniel, foi assim nos dias do dilúvio. Quando os homens, os grandes pensadores e grandes intelectos começaram a ver os animais vindo e entrando na arca, eles tentaram dar uma razão científica. Irmão White diz sobre isso em Patriarcas e Profetas. Nunca era uma questão divina, sempre uma questão humana. E a morte desses animais em massas chamou a atenção de muitas pessoas por aí. No meio religioso, as pessoas quiseram colocar isso no contexto de Oséias, quando diz que Deus tem uma contenda com os moradores da terra, que Ele iria fazer, de fato, retirar os animais, tanto do mar, quanto do céu, as aves, os peixes, e todos os animais, porque a terra está gemendo para a redenção. E ali no livro de Oséias a gente vê esse relato, e isso aconteceu em nossos dias, e tem acontecido. E eles tentam dar argumentos científicos, mas examinaram biópsias nos animaizinhos e não viram nenhuma intoxicação, nada que pudesse trazer a morte desses animais em massa. Um outro ponto importante nisso tudo foi esse mistério de, em alguns lugares do mundo, as águas se tornando vermelhas. Não é sangue, mas águas ficando vermelhas. E as pessoas também, os cientistas tentando dar explicações, não, são algas e não sei o quê, e foram ver, não eram algas, e alguma coisa chamou a atenção do mundo. E nós lembramos disso, que quando nós estudamos, quando esses eventos começaram a acontecer, a gente lembra e já corre rapidamente, queridos, para o livro de Êxodo. Porque no livro de Êxodo, quando Deus ele vai libertar o povo do cativeiro, Deus deu alguns sinais para Moisés, antes que as pragas caíssem. Deus havia dado alguns sinais para os israelitas, antes da libertação final do cativeiro do Egito. E eles estavam apercebidos, queridos. Mas mais uma vez eu falo, para você que não é espiritual, irmãos, não adianta querer olhar para as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente.
Pode ser que nessa manhã Satanás está colocando no seu coração: não, pastor, não força a barra, pastor, não força a amizade. Eu sei que você não é espiritual. E você sempre vai interpretar os sinais de Deus como meramente a ação humana em todos os fatos. Mas nós vimos também, Lucas, na história, algo que chamou a atenção do mundo profético. Porque a gente bem entende a interpretação apocalíptica de que o oitavo rei, a gente não coloca como um homem, mas sim como o poder romano, o poder papal. Não são os papas que sentam na cadeira, mas é o poder em si, é essa interpretação profética e histórica da nossa igreja. Mas algo movimentou o mundo profético. E Jason, a gente não teve como falar que não aconteceu algo na profecia. Porque quando o Papa Bento XVI, ele abdicou do poder da sua cadeira, né, papal, ele deu uma entrevista. E nessa entrevista ele diz algo interessante. Não vai dar para ler aqui, mas tem esse recorte. Ele disse o seguinte, que Deus o havia pedido para abdicar do trono, né, do poder, da cadeira papal, do pontificado. E ao falar isso, o mundo católico, o mundo cristão ficou muito assim alarmado com tudo isso. É interessante que algo aconteceu também na Basílica lá de São Pedro, né? Que alguns relâmpagos caíram justamente em cima no momento da sua renúncia. Ah, pastor, não vem com essa história, isso não tem nada a ver. E aí a gente lembra também que algo marca, que foi justamente quando o primeiro Papa jesuíta vai assumir o quê? O pontificado. Na história de todos os papas, o primeiro Papa jesuíta a assumir o poder foi quem? Papa Francisco. E ao tomar esse título, né, de Papa Francisco, ele é o primeiro Papa jesuíta. Pastor, o que isso tem a ver? Porque assim, a gente não entende. O que tem a ver por ser jesuíta? Você lembra qual que era uma das funções dos jesuítas? Lembram uma das funções jesuítas dessa ordem criada por Inácio de Loyola? Qual que era a grande opressão da igreja na época com as pessoas que não aderiam os seus dogmas, os seus estatutos? Perseguia o povo? Perseguia o povo. Isso é profético, queridos. Vamos lembrar das profecias. Daniel capítulo 7 e 8. Diz que aquela ponta pequena, o chifre pequeno, que para nós adventistas do sétimo dia, e o mundo profético sabe que é o quê? O poder romano, Roma papal, que ele iria o quê? Atuar poderosamente. Os reis vinham o quê? Pedir a eles, amigos, o que poderia ser feito ou não. Eles dominavam o mundo. E houve então as barbaridades que esse poder fez, não é? A opressão, a perseguição, a inquisição, instrumentos de tortura e tantas outras coisas. E aí Deus coloca luz no coração de um homem chamado Lutero, não é verdade? E Lutero agora começa o quê? Uma reforma protestante, mostrando que a salvação é por Cristo, que nós não precisamos de que um homem determina se nós vamos ser salvos ou não, porque nós somos salvos pelo quê? Pela graça sois salvos. E quando surge isso tudo, eles começam essa perseguição. Agora vem os jesuítas. Uma das funções dos jesuítas era bem clara, eu vou colocar aqui bem básico para a gente avançar aqui. Era trazer de volta aqueles que saíram, não é, dos domínios desse poder. Então os protestantes, a reforma protestante, a ideia deles era o quê? Trazer de volta todo mundo para os braços de quem? Para os braços desse poder. Porque na cabeça deles, os protestantes foram como filhos rebeldes. Mas agora eles estavam dispostos ao quê? A dar o perdão. Não precisa sair, a gente pode viver todo mundo junto. Nós, na verdade, não temos tantas diferenças assim. Nós podemos viver juntos. E profeticamente falando, queridos,
a gente lembra que esse poder, ele fez o que com a verdade? Vamos falar, irmãos. Fez o que com a verdade? Deitou por terra. E o que fez? Prosperou. E a gente lembra então que nesse período todo, a verdade estava deitada por terra. Os movimentos que surgiram, na verdade, não tinham a clareza da palavra de Deus e essas verdades que foram deitadas por terra. Citem algumas dessas verdades, vamos lá, que foram deitadas por terra. O sábado, o que mais? Mortalidade da alma, não é assim? E se a gente for pensar em tantas outras, a questão do santuário, perdão dos pecados, Tamar, quantas? E aí a gente percebe, queridos, que a partir do momento que ele assume, muda radicalmente muita coisa. Porque na história profética, a gente sabe que esse poder, ele iria fazer o quê? Ele iria conseguir o quê? Mais uma vez o quê? A atenção do mundo. Vamos só recordar algo importante? Olhando para o livro do Apocalipse, as bestas, não é verdade? Do mar, besta da terra e dragão. A gente sabe que a besta do mar, como Lucas colocou, o poder papal, ele receberia o quê? Uma ferida de morte, mas ela seria o quê? Curada. E ela tem sido curada de fato, desde a época de Mussolini, mas também a gente vê hoje de uma maneira muito mais maciça, muito mais visível. Irmã Helena, pasme, nessa época antes, era inimaginável os protestantes darem a mão ao papado. Eles ensinavam, diz a irmã White, os pais ensinavam aos seus filhos que uma união com esse poder era desagradar a Deus. As coisas mudaram? Mudaram porque o cenário profético, essa profecia se cumpriu. Porque diz então que o surgimento da besta da terra iria fazer com que, Lloyd, com que as pessoas voltassem a adorar o quê? A primeira besta, fazendo para ela uma imagem, trazendo de novo para ela toda a autonomia, todo o poder. Olha que interessante, vamos avançando aqui. Irmão White diz assim, ó: quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reivindicar, a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo, testemunhos seletos. Essa profecia se cumpriu? Se cumpriu ou não se cumpriu? É só a gente dar uma olhada nos fatos históricos. A primeira vez que um papa na história da humanidade discursou num congresso americano foi quando o Papa Francisco foi lá. Ah, os papas já foram nos Estados Unidos? Sim, mas discursar dentro do congresso, o primeiro da história. E é interessante que a gente vê o quê? Todos esses líderes fazendo o quê, irmãos? Querendo dar um supapo no pé do ouvido dele? Aplaudindo de pé, amigo. O discurso que ele fez. E isso já se cumpriu. Essa união dos Estados Unidos com o papado já se cumpriu, servo de Deus. Esse poder exaltando Roma já se cumpriu, mas olha mais um pouquinho aqui, vamos avançando. Diz assim, ó, que esse poder, não é verdade? Ele iria fazer o que também? Aliança com todos os povos. E aqui a gente vê algo importante, né? Com os judeus, com os líderes mundiais, e daqui a pouquinho a gente vai falar dessa foto em especial. Mas a gente sabe também, queridos, que há um texto que a irmã White diz assim, vamos ler juntos para você participar, e o sono, deixa eu contar aqui uma coisa do sono, isso é verdade. Às vezes você está com sono, não é porque você está morrendo de sono, doido para ir dormir, não é. A irmã White diz o seguinte, que Satanás, isso é verdade, ela lança o sono nas pessoas na hora da pregação. E quando, olha que interessante, e quando termina as pregações,
O que acontece com o sono? Vai embora. Você chega em casa, você vai dormir? Não vai. Você vai almoçar, você vai fazer um monte de coisa. Mas é na igreja, amigos. Se o sono está vindo, ore a Jesus. Senhor, tira o sono de mim. Tire a vontade de ir embora daqui, porque Satanás vai fazer você ter vontade de ir embora da igreja. Não, eu quero ir embora logo, o pastor está falando. Aguenta. Ora e peça o batismo do Espírito. Então ela diz assim, ó. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se que em pontos de doutrinas que são o quê? Comuns, influenciarem o Estado para que imponham seus decretos, e lhes apoia as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem de hierarquia romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Lembra que isso já aconteceu? Isso já foi cumprido. Porque para quem acompanha as profecias, ele sabe que isso aconteceu. Porque através de um homem chamado Tony Palmer, que tinha uma forte ligação, amigo mesmo do Papa Francisco, antes mesmo dele ser Papa, era também muito amigo. Se eu tentar falar o nome dele, o Dani, eu vou errar, sabe? Kenneth Klopp, mas eu acho que eu errei, mas você depois me corrige. Que é o influente líder protestante da América. Ele conseguiu fazer algo bem interessante. Sabe aquela profecia de Malaquias que diz assim, que nos últimos dias enviarei o quê? O profeta Elias. E ele vai fazer o quê? Vai converter o quê? O coração de quem? Dos pais aos filhos, não é verdade? Dos filhos a seus pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando ele, Lide, fez um discurso para a maior parte, ou quase todos os líderes protestantes dos Estados Unidos, Tony Palmer, ele falou o seguinte, Newton, que ele estava vindo no espírito de Elias. E no espírito de Elias, Alfredo, a intenção dele era de fato unir todo o mundo religioso. Só que nessa reunião, Isaías, esses líderes protestantes, não são só esses, estava cheio o auditório. Eles iam ter uma surpresa. E qual que era a surpresa, Ivanildes? Eles não sabiam que Tony Palmer já havia combinado com o Papa, do Papa fazer um discurso em chamada de vídeo. Para quem já viu esse vídeo, lembra. Vamos só trazer a raiz do discurso? A raiz do discurso era o seguinte, ele conta ali, resumindo, a história de quem? De José. Que mesmo os irmãos de José, tendo traído a José, tendo feito tudo de mal, José estava disposto ao quê? Perdoar os seus irmãos, de dar o pão para os seus irmãos, porque os seus irmãos não tinham pão mais. E José estava disposto a curar o quê? As feridas, as relações. E Lloyd, quando ele faz esse discurso, quando ele fala essas coisas, o auditório inteiro vibra, aplaude. Mas o que chama a atenção nisso tudo, naquele dia em especial, foi que este líder aqui, ele disse algo que é uma frase-chave. Ele falou assim, olha, eu não vou falar o ano, porque eu não lembro quanto tempo, está nos vídeos no YouTube, vocês podem ver, mas ele falou assim, olha, no começo do meu ministério, isso que está acontecendo hoje seria inimaginável, seria impossível o mundo protestante se voltar, reverenciar o Papa. E no final, eles fazem uma oração pelo Papa, dizendo assim, olha, meu pai, chamando o Papa de quem? De pai, dando bênção ao Papa, pedindo a bênção do Papa. Queridos, essa profecia das igrejas se unindo, já se cumpriu. Olha que bênção, olha que maravilha. Vamos avançando um pouquinho. Mas quando o Papa assume o pontificado, Luquinhas já falou no seu sermão, mas vamos trazer mais aqui um ponto. Se começar o calor, pode ligar o ar aí, deixar mais fresco, tá bom? Para que a gente fique bem confortável aqui dentro. O Papa, ele escreve uma encíclica. O que é uma encíclica? Quem pode falar? Vamos lá, vamos participar hoje juntos. Não tem problema participar junto hoje com o pastor. Seria o quê? Uma encíclica.
de uma maneira bem simples. Uma carta, um documento, um tratado que os papas, geralmente, quando assumem o pontificado, eles escrevem expressando o quê? O que está dentro da sua cabecinha, o que eles querem para o mundo ou para a igreja, não é, Eniel? O que eles estão pensando. Mas a gente sempre tem que levar em conta, Tamar, que os papas, na verdade, para nós cristãos, são simplesmente meros homens. Mas para aqueles que o seguem, o Papa é o que de fato? Deus na terra, Jorge. Vicaris Filis Dei, no lugar do Filho de Deus. Ele, na verdade, se torna como Cristo, como Jesus na terra. E se ele é um Deus, as pessoas entendem uma coisa: ele não pode o quê? Deus erra? Ele não pode errar, amigo. Infalíveis, não erram. Então, por mais, não é, pastor Manuel, que eles tentem camuflar os discursos, nenhum papa anula o que os outros falaram. Nenhum papa anula. Eles são infalíveis, não podem errar. E ao expressar os seus desejos, justamente acontece algo fantástico, aonde nós queremos que vocês compreendam, e a gente vai chegar num ponto importante da história, na nossa história no tempo profético. Ele escreveu a Laudato Si. Eu sei que Jorge Tamar consegue falar bem o italiano, mas diz aqui, ó, eu não vou nem ler, sabe, Jorge? Eu vou passar vergonha aqui. Laudato Si, aí louvado seja, mas aqui diz assim, ó, sulla cura della casa comune. Ficou bom meu italiano, Tamar? Mais ou menos, né? Mas na verdade, o que a encíclica diz, a Laudato Si, queridos? Que nós devemos juntos lutar para salvar a nossa casa comum. Qual que é a nossa casa comum, Lide? Planeta Terra, amigos. Porque ao escrever a Laudato Si, ele mostrou bem claro o seguinte: a grande preocupação com as mudanças climáticas, que tem trazido o quê? Para a vida da Terra? Tem trazido transtorno, enchentes, não é verdade? Furacões e tantas outras coisas, epidemia, olha, muita coisa. E ao escrever a Laudato Si, ele entendeu uma coisa, ele coloca uma coisa para nós, povo de Deus, presta atenção, que isso tudo que está acontecendo no mundo hoje, é porque, de certo sentido, a humanidade tem virado as costas para Deus. E aí ele diz o seguinte, que de uma maneira bem clara, o único que pode salvar a humanidade é quem? Salvar essa terra? Deus. É Deus. Que os homens precisam entender que acima das suas crenças, acima da sua religião, da sua etnia, tem algo que é mais importante do que tudo isso, que é o mundo em que vivemos. E aí ele fala algo importante dentro dela, que diz assim, vamos ler juntos, devagarinho? Essa é uma parte importante da Laudato Si. Diz assim, a participação, vamos ler juntos, irmãos, na Eucaristia é especialmente importante no domingo. Este dia, a semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como o dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Então ele diz o seguinte, que nesse dia, o dia da família, ou agora a ênfase também, o dia da terra, é importante, queridos, que todo mundo esteja unido. Que no domingo, pare tudo mesmo. Que no domingo, você fique com a sua família. Que no domingo, você vai adorar a Deus. Porque fazendo isso, no domingo, Deus está o quê? Estará o quê? Nos abençoando e fazendo o que com a terra? Curando a terra. Pastor, eu não vejo problema nenhum nisso. Alguns podem falar, não é verdade, Isaías? Porque é uma jogada boa, é a melhor coisa para a humanidade. Abra bem a sua mente.
Você não é qualquer pessoa da humanidade. Você é o povo escolhido. Você é sacerdócio real. Vocês são nação santa. Vocês são um povo profético, um movimento profético. Vocês mais do que nunca, nós mais do que nunca, somos sabedores do que está por detrás dessa encíclica, dessa reunião que está para acontecer em breve, muito em breve, que é o quê? Lucas pregou sobre isso, não vou chover muito no molhado, que é a COP 26. E na COP 26, Jason, o que me trouxe grande espanto, não que já não houve outras COPs, reuniões para tratar das mudanças climáticas, já houveram outras, houve uma em Paris, a última. Mas essa, Emerson, chama a atenção do mundo profético, por quê? Pelos discursos dos grandes da terra, dos reis da terra, dos líderes políticos. E em termos proféticos, queridos, por mais que a China seja uma grande potência, por mais que alguns países sejam potência, mas, de uma maneira bem clara, nós sabemos que os Estados Unidos é que ditam o quê? Que ditam as normas no mundo. Porque na profecia do Apocalipse 13, é a besta da terra que vai fazer o quê? Exaltar a besta do mar. E obrigar, presta atenção, com que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta. E todo aquele, não é verdade, que não receber a sua marca na mão ou na fronte, você sabe o que vai acontecer. E aí, Julinho, o que chamou a atenção? Porque um dos líderes da política americana, né, dos assessores do presidente, John Biden, e isso é importante também, a gente trazer mais aqui essa nota, Derli. E aqui eu quero entrar, abrir uma outra parte, queridos. Quando Barack Obama estava no poder, foi justamente ali quando praticamente o Papa assume. Barack Obama, ele falou o seguinte, quando ele leu a Laudato Si, ele falou assim, os Estados Unidos não medirão forças, farão de tudo para que isso seja o quê? Colocado em prática. E ele diz bem claro assim, independe de religião, independe de etnia, os Estados Unidos será o país líder nessas questões. Mas olha como Deus é maravilhoso. Aconteceu o seguinte, Barack Obama saiu, entrou quem? Esse mesmo que vocês falaram, Trump. O que aconteceu com essas questões de mudanças climáticas? O que Trump fez? Janice, você que está por dentro ali, né, tem uns filhos morando lá. Amigo, ele não deu nem bola para isso, Dani. Não foi? Ele nem deu bola para isso, Advalter. Mas agora, quando ele sai, entra quem? Joe Biden. Sabe o que Joe Biden é também? Jesuíta, amigo. Ele é jesuíta também. E aí, a questão é o quê? Agora, ele volta com tudo de novo para quê? Mudanças climáticas. E sabe o que eles falaram? Que na COP 26 e para o resto do mundo, né, dos anos no mundo, o Papa vai ser a voz moral da humanidade. O que isso quer dizer então, pastor? É simples. O que esse poder está fazendo agora com a besta do mar, do mar? Dando para ela o quê? Todo o poder, amigo. Por que eles falaram isso, Helena? Porque o Papa, olha o que eles dizem, ele está livre de intrigas com as nações do mundo. Porque com os muçulmanos ele já fez aliança, com os judeus ele já fez aliança, com o mundo cristão, protestante, ele já fez aliança, com a própria América ele já fez aliança. O mundo todo está do lado dele. E quando o mundo todo leu a Laudato Si, eles entenderam uma coisa: Deus mais do que nunca está falando através desse Papa. E o que me chama a atenção agora, o que eu queria colocar para vocês, que em um desses discursos, eles vão abordar o quê? Justamente o dia o quê? O dia de descanso da terra.
Qual que é o dia de descanso da terra para eles? O domingo, amigos. Sabe o que ele falou para os judeus? Uma coisa bem interessante. Nessa reunião com os líderes judaicos, eles falaram assim: Aniel, não é para vocês deixarem de adorar, né, guardar o sábado. Isso está dentro da raiz de vocês, é cultural. Não precisem parar. A única questão é que a proposta é que o domingo agora também seja o quê? Observado como o dia de cura da terra. Só que o que está pegando no Israel, o Emerson, é o seguinte: porque Israel para suas atividades praticamente na quinta-feira. Sexta-feira já parou tudo, eles já começam de fato a preparação para o sábado. Mas você acha que numa questão de bem comum, eles vão hesitar em aderir agora na COP26? E algo importante é que eles falaram assim, ó, e aqui eu vou entrar num outro assunto, uma outra parte do sermão, e a gente vai demandar um pouquinho mais de tempo. E aí eu sei, amigos, chegar lá em casa, minha esposa vai falar: você demorou pra caramba, né? Mas o que a gente combinou, viu, Lucas? Hoje eu estou no espírito de Deus, amém? Mas também no espírito do Luquinhas. Mas assim, irmãos, eles falaram assim, ó, tia Ruth, até 2026, todas as propostas para a humanidade devem estar em vigor. Até quando que eles querem que tudo esteja implementado? 2026. Nesse período todo, depois que o Trump sai, acontece o que então? Vem a pandemia. Que nem eu, nem você imaginava que ia acontecer. Até 2019, Vanessa, era tudo normal, né? Era tudo comum. E o mundo percebeu, queridos, que as coisas não são mais e não serão mais como antigamente. Eu sei que muitos irmãos assistem vídeo no YouTube, sabe? E estão olhando aí para o grande recomeço. Não vou falar em inglês, não. Grande reset. Falei certo? Mais ou menos, né, Dani? O grande recomeço, o grande restart da humanidade. Eles já falaram o seguinte: de hoje em diante, o mundo, as pessoas vão ter que aprender a andar conforme o que nós vamos propor para a humanidade. Quem quiser viver neste mundo vai ter que obedecer ao pé da letra o que vai ser proposto para a humanidade. Vai prestando atenção na seriedade dos fatos, queridos. E aonde eu estou querendo chegar com tudo isso? Deixa eu já falar para vocês. Agora vem de fato o sermão dessa manhã, a mensagem dessa manhã. Poxa, pastor, você falou meia hora e agora que vai começar o sermão? Agora que vai começar o sermão. E para isso, eu vou convidar você a se ajoelhar. Nós vamos orar. Eu estou pensando, vocês estão com calor aí? Eu estou incomodado com vocês, achando que vocês estão com calor. Acho que só eu, mas está bom, pode ficar tranquilo. E nós vamos mais uma vez pedir o batismo do Espírito Santo. Deus vai tirar a sua fome agora. Você vai chegar em casa, talvez vai ter algo para comer. Deus queira que tenha ali, queridos. Mas eu queria muito que você se alimentasse hoje do espiritual. Hoje é sábado. Hoje é o dia do Senhor. E a gente precisa estar aqui atento, porque é importante para você como um cidadão do reino de Deus. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque estamos entendendo uma coisa: não é mais tempo de querer fingir que somos o que não somos. Se somos teus filhos, se somos cristãos, devemos ser para valer, devemos ser de verdade. Eu sei, Senhor, que em muito tempo da nossa vida, como adventistas do sétimo dia, nós temos brincado com essas verdades tão solenes que o Senhor nos deu. Tem adventistas aqui dentro, Senhor, que talvez nunca leram um livro do Espírito da Profecia. Pode haver adventistas aqui dentro, Senhor, que talvez nunca, Senhor, foram fiéis ao Senhor no tocante a dízimos e ofertas.
Tem adventistas aqui, Senhor, que ainda estão rivalizando com o pecado, que ainda estão planejando muitas coisas para esse mundo, que ainda estão pensando em comprar, em vender, em construir, em dizer como aquele homem da parábola: regala-te e alegra-te, porque você tem muitos dias, e mal sabem o tempo em que estão vivendo. Há muitos de nós, Senhor, que nem sabemos por que somos adventistas, nem sabemos dar uma boa razão da nossa fé para as pessoas, porque não conhecemos. Não é porque estamos perecendo por falta de conhecimento, mas é pela preguiça, porque demandamos muito mais tempo nas coisas deste mundo do que nas coisas lá do alto. Passamos muito mais tempo nos entretenimentos do mundo do que com a palavra de Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque eu reconheço também as minhas falhas como um pastor, Senhor, à frente desse teu rebanho, que talvez, Senhor, não tenha se alimentado de uma maneira correta, no tocante a todas as verdades que o Senhor nos deixou. Mas o Senhor exige de nós, Senhor, que a gente sejamos sabedores do tempo em que estamos vivendo. Senhor, quando a gente está na igreja, dá uma agonia, vontade de ir embora, mas quando estamos na televisão, ficamos horas e horas e não reclamamos. Senhor, muda por completo o nosso coração, batiza-nos com teu Santo Espírito, Senhor, porque senão não veremos a Deus. Santifica a nossa vida, as nossas palavras, os nossos gostos, Senhor. Santifica, transforma a nossa mente, Senhor. Salva as nossas famílias, os nossos filhos, a nós mesmos, Senhor. E abra a nossa mente para essa mensagem final nesta manhã de sábado. Por Jesus, amém. Amém. Queridos, eu não sou um pastor alarmista, mas eu sou sabedor do tempo em que estou vivendo. Eu nunca tive tão feliz, tão alegre com a volta de Jesus como hoje. Já visitei alguns irmãos por aí e tenho compartilhado disso que tem acontecido na minha vida, da alegria de saber que eu tenho a probabilidade gigantesca, nós temos, irmãos, vocês vão ver agora, de que muitos dos nossos pequenos que aqui estão, chegarão ainda criança no céu, alguns no comecinho da adolescência, alguns nem vão passar pela velhice, alguns nem vão passar pela morte, queridos. Se Deus tem poupado a sua vida nessa época de pandemia, Ele quer que você viva o chamado profético que Ele te deu. Presta atenção nesse texto da irmã White e vamos agora para a mensagem dessa manhã. Vamos ler juntos? Conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é o que? Exigido saber. Deus exige de você, Valmir, que você saiba o tempo que você está vivendo. Querido jovem, querida criança, você não está vivendo num momento assim bobo da história do mundo. Você vive num momento especial da história do mundo. E ele diz assim, demais é nos ensinado de que desatender, vamos ler junto, igreja, a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Queridos, essa pregação, esse estudo não é meu, é do pastor Jonatas, que ele fez em 2009, Lucas. Antes de todo esse cenário profético está favorável, como nós estamos vendo hoje. Porque quando o pastor Jonatas fez esse estudo, Papa Francisco nem sonhava em ser papa.
Biden nem sonhava em ser presidente. Os fenômenos que nós vimos na natureza nem estavam acontecendo. Mas tudo se encaixou. E ao ouvir essa mensagem, Deus falou no meu coração: pregue para a tua igreja também. Sem medo. Pode pregar. E queridos, então a irmã White diz assim bem claro: é nos exigido saber o tempo que nós estamos vivendo. Você sabe que em termos proféticos, não é verdade, Lloyd? Para quem estuda profecia sabe, em 1798, Jesus poderia ter voltado nessa data? Profeticamente falando? Poderia ou não poderia? Não. Profeticamente falando, ele não voltaria em 1798. A gente lembra do estudo profético das 2300 manhãs, que ela vai culminar justamente aonde? Em 1844. A gente lembra que Daniel, ele ficou o quê? Oriçado para saber aquela visão. O que Deus falou para Daniel, irmã Helena? Daniel, é o seguinte, ó, isso aí é uma profecia para dias muito distantes. A sua parte está aqui, ó, nos 490 anos. Isso é determinado para o seu povo, Daniel. Mas você vai acontecer contigo o seguinte: você vai morrer, mas no último dia você vai ressuscitar. Mas a visão perturbou Daniel, tia Ruth, porque ele viu Jesus voltando, ele viu os nossos dias, ele viu esses prédios, ele viu esse mundo louco. E ele ficou perturbado: quando vai acontecer isso? Mas aí Deus falou assim para ele: tio Ami, sela o livro, Daniel. Você vai selar essa profecia, mas no tempo certo, ela vai ser o quê? Esse livro vai ser o quê? Aberto. E quando João agora recebe de Jesus as profecias, não é, do livro do Apocalipse, ele diz que esse livrinho, quem que abriu? O Cordeiro foi digno de abrir o livrinho. E agora as profecias estavam o que agora? Mais claras, mais patente aos olhos daqueles que estavam vendo e estudando. E foi o que aconteceu no coraçãozinho de Guilherme Miller e difundiu para muitas pessoas. Mas ela diz o seguinte: olha, as pessoas que não estavam sabendo, na época de Noé, o tempo que estavam vivendo, porque viram sinais dos animais. O que aconteceu quando viram os animais? Alguns: isso é uma questão da natureza, não sei o quê. Deus mandou todos os sinais, e eles morreram, salvo Noé e sua família. Lembra de Jesus, quando ele falou sobre a destruição de Jerusalém? Ele deu sinais ou não deu, Derli? Deu sinais. Olha, lembra, quando acontecer isso, tal, não saiam, biriri, parará. A gente lembra disso, está em Mateus capítulo 24. Gilmar, sabe o que é interessante nisso tudo? Quando Jesus dá os sinais da destruição de Jerusalém, como iria acontecer? Sabe o que aconteceu com os cristãos? Nenhum cristão morreu. Todos fugiram, todos foram salvos. Por quê? Eles sabiam o tempo que estavam vivendo, eles sabiam os sinais proféticos. Olha que maravilha, queridos. E aí, ela diz assim: devemos compreender o tempo em que vivemos. Não compreendemos nem o quê? Nem pela metade. Não aprendemos pela metade. Meu coração treme dentro de mim quando penso qual o inimigo que temos a defrontar e quão pobremente nos achamos preparados para defrontá-lo. As provas dos filhos de Israel e a sua atitude justamente antes da vinda de Cristo foram-me apresentadas repetidamente para ilustrar a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Como o inimigo procurou toda ocasião para assumir o controle da mente dos judeus, e hoje procura ele cegar as mentes dos servos de Deus, a fim de que não sejam capazes de discernir a preciosa verdade. Queridos, não é de admirar se eu pedisse para levantar a mão: não quero te expor, porque na verdade a minha preocupação não é te expor. Mas se eu pedisse para levantar as mãos aqui, alguns adventistas que de fato não estudam as profecias, você ia ver que muitos iriam levantar as mãos, que não sabem do tempo em que estão vivendo, e que estão correndo risco de perder a salvação, porque Satanás está cegando a mente deles, mostrando para eles que falta o quê? Muito tempo, há muitos dias. Vamos estudar, vamos construir, vamos comprar, vamos... Não que você não possa, mas há uma prioridade na sua vida.
E essa prioridade não pode sair do seu coração, o céu. Então ela diz assim agora, presta atenção nesse texto. Alguns irmãos já têm me perguntado sobre isso, falado comigo sobre isso, mas a irmã White diz o seguinte, deixa eu só fazer uma pergunta antes da gente ler aqui. Quantos aqui acreditam que os escritos da irmã White são inspirados por Deus? É verdade para quem os escritos da irmã White? Para quem? Para todos nós. Principalmente quem? Adventistas do sétimo dia. E aqui eu quero abrir meu coração, amigos. Você pode falar, pastor, mas tem muita coisa da irmã White que você não faz ainda. Mas eu vou fazer porque o Espírito Santo já puxou minha orelha. Estou negociando ali, né? Sabe aquele trem? É difícil, né? Vamos conseguir. Quer ver uma verdade que a gente praticamente tem passado por alto? Depois eu falo, vamos avançando. Ela diz o seguinte, se você crê que é profético, que ela tem a mesma inspiração que Isaías, que Amós, que Jeremias, que Daniel, então, amigos, o que ela escreveu é inspirado por Deus. E agora abra bem seu ouvido. Quando você não aceita a inspiração dela, não é porque você não está aceitando. Isso a irmã White diz, não tem nada a ver. Não, Marlene, você não está aceitando o próprio Deus. É o próprio Deus que você não aceita. Crede em seus profetas e o quê? Prosperareis. Então ela diz assim, algo que tem chamado a nossa atenção ultimamente, devido ao cenário profético, Luquinhas. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem o quê? Contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará à espada, Jeremias 25, 31. Presta atenção agora, 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito, o Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei, que fora desprezada. Agora a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem uma contenda com as nações, os ímpios entregará a espada. Queridos, a irmã White traz um assunto muito importante para nós. Nesse texto, dá a entender o seguinte, que ela deixa bem claro que o grande conflito, ele durou quanto tempo? Ele esteve quanto tempo durando nessa terra? 6.000 anos. Por 6.000 anos, ela diz, teve, Satanás aí, o domínio, controlando, tal. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Ela diz assim, mais um texto. Tem muito texto sobre isso, 6.000 anos, e outros textos que a gente vai ver aqui, mas peguei só alguns pouquinhos aqui. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, e a seus cativos não deixava ir soltos. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, a morte, recebeu o povo de Deus, e ele os queria conservar cativos para sempre, mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade o quê? Os prisioneiros. Então, queridos, ela deixa aqui bem claro, não é verdade? Que por 6.000 anos foi a atuação, Jô, de Satanás neste mundo. A opressão sobre os filhos de Deus foi por 6.000 anos. Pastor, mas a terra não existe há trilhões, há bilhões de anos. Amigos, vamos falar aqui bem claro, português bem dizido, como dizem outros por aí. Você é um espiritual, você não é carnal. Você anda guiado pelo Espírito de Deus. Tudo bem que antes de Deus criar o mundo, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pode até ser, Vanessinha, que poderia haver alguma matéria aqui, e que essas matérias poderiam existir quanto? A gente não faz nem ideia do tempo. Mas de criação, de mundo criado, a revelação profética do Espírito de Profecia, ele não nos deixa negar
que este mundo não tem milhões e trilhões de anos, como é falado por aí. Não nos deixa negar. Que esse mundo, na verdade, ele teria em torno mais ou menos de quanto tempo? 6.000 anos, e nós vamos ver algumas coisas aqui importantes. Mas ela diz mais assim, ó. E está para sempre o quê? Terminada a obra de ruína de Satanás. Durante quanto tempo? 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Então ela deixa bem claro aqui, amigos, que a atuação de Satanás no grande conflito, ela durou quanto tempo? 6.000 anos. Foi por 6.000 anos. Então, se ele atuou por 6.000 anos, a gente tem que entender algumas coisas, Lídia. Quanto tempo de fato nós estamos vivendo nesse mundo? E tudo dá a entender de uma questão profética, que nós estamos vivendo quando? No finalzinho dos 6.000 anos. Aqui é uma linha de tempo que eu peguei ali do livro do pastor, mas ele coloca assim: a criação do mundo, a criação de Adão e Eva, entrada do pecado no mundo, início, 6.000 anos de destruição e engano, por quanto tempo perdurou o grande conflito, e no final dos 6.000 anos, a volta de Jesus. E quando ocorrerá então a volta de Jesus? Por aqui a gente entende que seria no final dos 6.000 anos, mas a gente deveria saber quando? Quando de fato começou o pecado no mundo, para a gente ter uma noção de quando realmente houve a criação. Mas ela diz assim agora, para a gente poder entender algo aqui interessante. Para a gente entender aonde de fato começou, né, o pecado, quando entrou o pecado no mundo, a gente tem que entender algumas coisas importantes. E a irmã White tem uma citação aqui que nos traz assim uma revelação chave. Ela diz assim, ó: Cristo no deserto da tentação ficou no lugar de Adão para suportar a prova a que ele deixou de resistir. Ali Cristo venceu em lugar do pecador. 4.000 anos depois de Adão voltar às costas de seu lar, separado da presença de Deus, a família humana, a cada geração sucessiva, estivera se afastando mais e mais da pureza, sabedoria, conhecimentos originais que Adão possuía no Éden. Então, Julinho, ela deixa algo bem interessante. Ela fala assim, que quando Adão pecou, havia mais ou menos quanto tempo já de história do mundo? 4.000 anos. Porque ela fala assim, ó, 4.000 anos após o quê? Adão virar as costas para a luz. Adão ter pecado com Eva. Então, quando ela dá esse entender, a gente acredita o seguinte, então, pela declaração dela, Derli, que quando Adão pecou, já havia o quê? Se passado o quê? Ela diz o seguinte, que há 4.000 anos depois, né, que Adão havia pecado, Cristo veio o quê? Assumir, não é verdade? Veio vindicar ali Adão e assumir a natureza humana. Mas o que traz grande detalhe nisso tudo é a gente saber de fato quando foi então que se completou esses 4.000 anos. E ela diz aqui, ó, no deserto da tentação. E se a gente estudar então, como a gente tem estudado as profecias, a gente vai entender o seguinte: quando foi o período que Cristo esteve no deserto da tentação? Foi logo após o quê? O batismo, não foi, Lucas? Que ano foi o batismo de Jesus dentro das profecias das 2.300 tardes e manhãs dos 490 anos? No ano 27. Então a gente consegue ver aqui algo interessante. Ela diz que no ano então 27, no deserto, então ela consegue falar que da criação à tentação passaram quanto tempo? 4.000 anos. E se a gente for olhar então, olhando aqui o termo profético, pecado, início da contagem dos 6.000 anos,
Deserto da tentação, a gente consegue ver então 4.000 anos até a tentação de Jesus, mais 2.000 anos até o quê? A volta de Jesus, que daria os 6.000 anos. E ela diz que a obra de atuação de Satanás no grande conflito durou quanto tempo? 6.000 anos. A gente consegue entender que, profeticamente falando, nós já passamos, não é verdade, de 1844, das 2.300 manhãs, e que após 1844, né, nesse período está tendo julgamento, mas Cristo poderia o quê? Voltar a qualquer momento após o quê? 1844. Até 1798 não voltaria, devido às profecias, mas após 1844, qualquer momento poderia acontecer. Mas como ela diz que é no finalzinho, né? No finalzinho não, mas durante 6.000 anos que Satanás atuou, a gente então começa a ver esse gráfico que foi montado por ele. Ele diz o seguinte: criação, o pecado então, 4.000 anos, de Gênesis, não é? Até o batismo ali, então, uns 4.000 anos. Se a gente então pegasse esse período dos 6.000 anos, né, para saber aqui a volta de Jesus, no finalzinho dos 6.000 anos de pecado, era só a gente então olhar aqui e subtrair. O pecado ocorreu então no ano 3.973 antes de Cristo, pegando 4.000 e tirando do quê? Dos 27. Se colocarmos mais 2.000 anos à frente, a gente chegaria então a uma conclusão de que Cristo voltaria no ano do quê? 2027. Pastor, mas o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém está falando aqui do dia e da hora. Ninguém está falando, Zino, do dia e da hora da volta de Jesus. Irmã Helena, a gente só está colocando fatos que estão nas profecias e nas declarações da nossa profetisa. Porque se ela diz que é no final dos 6.000 anos, queridos, fazendo o cálculo friamente, 2027. Para e pensa comigo, não estou falando que ele vai voltar em 2027. Mas lembra o discurso do pessoal da COP26, que eles falaram? Que tudo tem que estar funcionando perfeitamente até quando? 2026, amigos. Em 2026, a humanidade tem que estar o quê? De acordo com a proposta que nós vamos colocar para eles. Aí eu penso assim, tio Ami, se as profecias estão nos indicando que o decreto dominical tem a possibilidade gigantesca, porque vai entrar agora nessa pauta da COP26, amigos, a irmã White diz assim, ó, que o sinal, de fato, que aponta os últimos dias, não estou falando do tempo do fim a gente já está vivendo, os últimos dias é o decreto dominical. Quando o decreto dominical sair, ela diz, nós estamos literalmente vivendo os últimos dias da história da humanidade. Queridos, literalmente ela diz, e ela diz assim, Lídia, e os últimos eventos serão rápidos. Rápidos. E sabe o que ela diz mais? Que quando o decreto dominical sair, ela diz assim, ó, o povo de Deus terá recebido a chuva serôdia. Olha que coisa fantástica, amigos. Por quê? O mundo inteiro está falando uma coisa para você e para mim. Nós temos que salvar o planeta. Temos que salvar a nossa casa. Não é que a gente não tem que cuidar do meio ambiente e dos animais. Mas a profecia nos diz que esse mundo vai ser o quê, Jorge? Destruído, amigos. Destruídos. Vai ser refeito pelo poder de Deus, não dos homens. Quando clamarem paz e segurança, o que haverá, irmãos? Repentina destruição. Agora pensa comigo. Por que será que Deus permitiu? Não foi Deus que trouxe Covid, foi o diabo, amigo. A gente já pregou sobre isso aqui. Que tudo é uma questão espiritual e o demônio tem representantes em todos os governos do mundo.
Há demônios personificados em seres humanos, convergindo para o final, para o conflito final, amados. Mas a gente sabe de uma coisa bem clara: quando falar em paz e segurança, haverá repentina destruição. Uma coisa eu sei: eu não vou ficar como os judeus no passado, duvidando das evidências que Deus deixou, dos sinais que Deus mostrou. Eu não quero pagar para ver. Se ele, Marlene, vai voltar em 2027, nós não sabemos. Mas é dado a entender, Zefa, o tempo em que estamos vivendo, Zefa. Pelos cálculos, pode acontecer. Quando o decreto sair, os acontecimentos serão rápidos. Pragas irão cair. Quanto tempo vai durar as pragas? 1 ano. É 1 ano, profeticamente falando, que as pragas caem no mundo. Mas quando as pragas caírem, você sabe, a porta da graça foi fechada. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte, irmãos. Queridos, você não faz ideia do desejo que Jesus está de voltar para esse mundo, de buscar os seus filhos, de tirar da sepultura os nossos queridos, de entregar no seu braço, irmã Maria, o seu esposo, irmão Henrique, o seu filho, tia Ruth, os nossos queridos. Amigos, Jesus está voltando, igreja. Há uma possibilidade gigantesca de ser nos nossos dias. Eu estou falando para pessoas que não vão passar pela morte, e ninguém diz amém. Talvez você não vai saber o que é essa experiência morte, você vai chegar no céu sem passar pela morte. Vocês estão sendo preparados para a batalha final entre Cristo e Satanás. Temos que consagrar a nossa vida mais do que nunca, igreja. Eu sei que você tem planos de construir casas, de comprar. Amigos, construa a sua vida espiritual. Ele está voltando, tudo vai ser tomado de nós. Eles vão tomar os seus bens. Quem não aderir ao plano mundial, da nova ordem mundial, não é digno de fazer parte do mundo. E a irmã White diz: os adventistas do 7º dia serão odiados de todas as nações. Serão o povo mais odiado da terra. Por que eles vão ser mais odiados da terra? Eles não vão aderir aos reclamos do que o papado, do que esse poder satânico vai colocar para a humanidade. Amigos, ela diz: para o mundo é a coisa mais maravilhosa o que eles estão planejando, mas para nós que servimos a Deus, conseguimos ver nas entrelinhas que é a atuação satânica, queridos. Olha que privilégio você está vivendo no momento final da história do mundo. Eu tenho falado muito com meus filhos sobre a volta de Jesus. Vira e mexe ali, me pergunta, mais do que não, papai, Jesus já está voltando, eu já quero ir para o céu, eu não quero perder o céu. E às vezes você enche o coração do seu filho com viagens para esse mundo, fala das coisas desse mundo, fala das coisas do céu para o seu filho, fala das coisas que ele vai ver lá no céu. Sabe, vai ser bom lá no céu, queridos, porque olha os nossos pequenos. Ali está o Kevin, pequenininho. Aqui, se o Kevin sair andando pela rua, a Lidiane fica louca. O Emerson também. Cadê meu filho? Lá no céu. Cadê o Kevin? Sei lá. Está em algum lugar aí desse universo. Ele está em paz. Olha que bênção, queridos. Crianças, lá os animais vão brincar com vocês. Está chegando o dia de ver Jesus. Queridos, como eu anseio poder olhar para o Mestre, abraçar, sentir o cheiro de Jesus. Jesus, deixa eu sentir o seu perfume, deixa eu tocar no seu rosto. Amigos, olha que coisa linda. E às vezes a gente está mais desejoso de passar mais tempo nesse mundo. Consagra a sua vida hoje,
Não perca tempo de pedir o batismo. Já falei, você não pode vencer o pecado sem o poder do Espírito Santo. Você não pode deixar as práticas pecaminosas sem o poder do Espírito Santo. Consagra a igreja à vida. Volte a buscar a Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, mas eu queria comprar alguns imóveis. Ah, pastor, eu queria fazer alguns investimentos. Se houve um tempo, irmãos, eu posso te dizer que hoje não é mais esse tempo. Eu não estou falando que você não tem que ter sua casa própria. Isso seria loucura. Que você não tem que ter um controle financeiro. Isso seria loucura. Mas investir nas coisas materiais, mais do que as espirituais, já não é mais o tempo. Se você se dedicar inteiramente a Ele, Ele vai cuidar de você perfeitamente. O pão e a água não vai lhe faltar. Nada vai lhe faltar. Porque quem tem te guiado até aqui, sempre foi o Senhor. Nunca foi seus pais, nunca foi a sua esposa, foi sempre o Senhor. Sabe? Não sei quanto a você, mas eu creio, queridos, que estamos há alguns anos da volta de Jesus. Eu creio que aquele que há de vir, virá e não tardará. Chega na sua casa, faça um propósito com a sua família. Deixa eu te colocar aqui um ponto. Ainda não sou, mas eu vou me tornar. Eu tenho brincado às vezes falando com o Espírito Santo, porque eu sei que Ele me ama demais. E Ele já falou, amigo, está na hora de mudar algumas coisas na questão da sua alimentação. Não é para você ser melhor do que ninguém, porque se você buscou alimentação para ser melhor, perdeu tempo. Já te disse, quando você tem a impressão de que é mais santo do que os outros, é só impressão. Não passa de uma impressão. Somos pecadores, irmãos. Mas a mensagem de reforma de saúde, ela está de mãos dadas com a mensagem do terceiro anjo. Quando ela diz que o alimento carne vai ter que ser definitivamente abandonado por aqueles que estão aguardando o Senhor, vai ter que ser, amigos. Ah, eu não posso viver sem. Não, você só não pode viver sem Jesus. Você pode viver sem qualquer pessoa deste mundo, menos sem Jesus. Quer um conselho? Conversa com Ele. Não faz para mostrar para os outros. Conversa com Ele. Senhor, olha, me ajuda então. Porque o Senhor disse através da sua serva, que aqueles que não buscarem isso, eles vão deixar a fileira do advento, para nunca mais andar sobre ela. E vocês me conhecem. Eu gosto. A bicha é boa. Cheira bom demais, né, Marden? É difícil, não é difícil? Por isso que Adão caiu, amigos. A irmã White diz assim, ó, quem consegue vencer a tentação do apetite é capaz de vencer o quê? Pelo poder de Deus. Qualquer tentação. Porque foi nesse ponto que os nossos primeiros pais caíram. E foi nesse ponto que Jesus teve o quê? A vitória. Quer um conselho? Ore a Deus. Trabalhe com Deus. Eu tenho até brincado, sabe, Dani? Senhor, deixa sair a COP primeiro, e aí a gente vai resolvendo. Mas, queridos, que Deus possa te abençoar, que Deus possa assim, derramar sobre ti o Espírito Santo. Volte para os cultos de quarta-feira, irmãos. Volte para os cultos de domingo. Não, pastor, eu estou numa live, eu estou assistindo aqui o pastor João de tal. Nada errado em assistir esses grandes pregadores, mas aqui é a tua casa. Muitos perderam o costume de congregar. A gente não pode perder. Seria tão bom, de volta eu falo assim, olha, hoje,
seria o momento da gente viver mais feliz da vida, porque tudo está indicando que é daqui a alguns anos, amigos. A igreja deveria estar vibrante, Lídia. Ele está voltando, ele está voltando. Essa igreja na quarta deveria estar assim como hoje. A gente não pode ser mais sabatistas, isso não vai te levar mais para o céu. Vem consagrar a sua vida nas quartas, vem no domingo. Vamos voltar, amigos, a viver o verdadeiro reavivamento. Vamos viver a verdadeira reforma. Vamos nos amar, nos ajudar, sabe? Porque você não vai levar nada desse mundo. Só um caráter à semelhança do Cristo. O Theo, que não é Theo, é bem provável, vai aprender a andar lá no céu. Você está entendendo? Não vai nem casar, você não vai nem casar seu neto, Jorge. E nem vou casar minha Alice também. Amém? Ouça um amém para quem não vai casar suas filhas. Amém? Oi. É verdade. Não é esse não, é o outro. Amigos, nós vamos louvar a Deus, cantando um hino bem tradicional nosso. Bem tradicional nosso. Mas nós vamos cantar assim, ó, como nunca cantamos. Saindo da igreja, o pastor falou que Jesus vai voltar em 2027. Não, é o cálculo profético. É o cálculo profético. E outra, se ele não voltar em 2027, em 2030, em 2050, ele vai voltar. Quem fez a promessa é fiel e verdadeiro. Mas tem uma possibilidade? Tem uma possibilidade. Vamos louvar? 150. Não desistir. Eu acho que é. Não desistir, Cristo vem logo. Vamos numa capela, Wellington, para tremer essa igreja, a gente louvando com muito vigor. Vamos louvar então a capela. Pode começar, Derli. Dias a bem sei, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, ele virá. Só as mulheres, bem bonito. Este mundo eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Nós, os homens, minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Todos, não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, ele virá. Poderoso Deus, muito obrigado pelo que o Senhor nos falou através da tua serva, através da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de estar vivendo no tempo do fim. Muito obrigado, Senhor, porque temos a possibilidade, a probabilidade gigantesca de ver o nosso Senhor Jesus voltando, sem passar pela experiência da morte. Mas independente por qual experiência nós vamos passar,
nós queremos dizer nessa manhã: eis-nos aqui, Senhor, e envia a nós. Senhor, abençoe aqui cada uma das famílias que bondosamente ficaram até o final. Isso demonstra o desejo delas de mudarem as coisas pelo poder do Espírito Santo, de serem seladas com o selo do Deus vivo e estarem preparadas para o advento de Jesus. Senhor, obrigado porque tudo indica que os queridos que foram depositados no solo da terra, daqui a alguns poucos anos, teremos de volta nos nossos braços. Muito obrigado, Senhor, porque alguns irmãos que sofrem com a doença, com problemas, por causa também da velhice, terão o seu corpo transformado num abrir e fechar de olhos. Muito obrigado, Senhor, porque estamos vivenciando um momento especial, e o momento especial é de sermos diariamente, constantemente, batizados pelo Teu Espírito. Nos ensine a nos amar, a nos aceitar, a nos perdoar, mas a estarmos juntos, proclamando em grande voz as 3 mensagens angélicas, porque chegado é a hora de ver Jesus voltar. E é no teu santo nome que lhe pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, meus queridos. E Maranata? Amém, queridos.